Hoje nós vamos estudar sobre o anticristo e o seu domínio. E o texto que nós vamos ler está em Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 ao 4 e também o versículo 8. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? No versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está aqui um estudo maravilhoso para que você aprenda bastante. Nós vimos aqui o texto, ele inicia dizendo que João diz assim: eu vi subir do mar uma besta, e pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que é o anticristo. E esse mar, subir do mar, nos dá a impressão daqueles filmes quando a gente vê lá dentro do mar um monstro saindo de dentro das águas, não é? Mas não é isso. Águas na Bíblia, ela traz o simbolismo de povos, nações e multidões. Quando fala que a besta, ela surgiu do mar, ela surgiu do meio dos povos, surgiu do meio da multidão. Em Apocalipse 17:15, a Bíblia diz o seguinte, e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Entendemos então que a besta, que é o anticristo, ela vai surgir do meio dos povos, do meio da multidão. Quem será o anticristo? Quem será? Ele será o maior líder da história da humanidade, excetuando-se Jesus. Nós sabemos que Jesus foi o maior líder. Tirando Jesus fora, o anticristo, ele vai ser o maior líder da história da humanidade. É como se ele fosse o Messias, o Redentor da humanidade. E ele vai ser recebido por muitos como tal. Esse anticristo, ele fará discursos inflamados, ele terá um grande poder de persuasão, de convencimento das suas ideias e ideologias. Em Apocalipse 13:5, na parte A vai dizer o seguinte: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Ele fará discursos inflamatórios, ele vai ter uma oratória, vai ser aplaudido. Daniel capítulo 7, versículo 8, diz o seguinte: estando eu a considerar os chifres, e eu quero abrir um parênteses aqui para te falar que chifres na Bíblia simboliza poder, simboliza reis, governos. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas. Daniel capítulo 7, versículo 8 agora. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual
3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Em outras traduções diz, uma boca que falava grandiosamente. O anticristo, ele vai ser esse chifre pequeno que sai no meio dos outros chifres. Esses outros 10 chifres são 10 reis. E esse chifre pequeno que sai no meio deles é o anticristo, que tem olhos como de homem e uma boca que fala grandiosamente, ou fala grandes coisas. O anticristo, ele vai fazer discursos inflamados. O anticristo, ele vai exercer o domínio em 3 poderes. Ele vai dominar no poder político, ele vai dominar no poder econômico e ele vai dominar no poder espiritual. Ele será o maior político da história da humanidade. No poder político, Daniel 7, versículo 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantará 10 reis. Aí você já vê claramente a associação entre chifres e reis. São governos. E depois dele se levantará outro, ao qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. O anticristo vai começar o seu governo abatendo 3 grandes governantes. Versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles lhe serão entregues na sua mão. Ele vai mudar tempos e leis no governo dele. Ele vai se levantar com palavras contra o Altíssimo, contra Deus, porque a palavra anticristo significa contra Cristo. Ele é contra Deus, contra Cristo. E agora ele vai se levantar e no começo do reinado dele, do governo dele, ele vai abater 3 reis e ele vai ganhar força. E muitas nações consentirão em ficar sob o seu controle. Muitas nações vão dar o poder para que ele domine sobre as suas nações. Em Apocalipse 17, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. Esses 10 chifres, que representam os 10 reis da época do anticristo, a Bíblia fala que eles ainda não exerceram o comando, mas eles vão receber o governo por 1 hora. Aí você pergunta como que os reis ou governadores, como que alguém vai governar por 1 hora apenas? Mas isso aqui está trazendo uma linguagem simbólica, e nós vamos encontrar muito isso no livro de Apocalipse e nesses estudos. Algumas linguagens são simbólicas, isto é, eles vão governar por um curto período de tempo, e logo eles vão entregar o reino ao anticristo, por 1 hora, juntamente com a besta. E este tem o mesmo intento, esses 10 reis, eles têm o mesmo propósito, eles falam a mesma língua da besta, do anticristo. Prosseguindo, e entregarão o seu reino e autoridade à besta. No poder político, o anticristo, ele vai exercer o domínio. No poder econômico, só compra e vende quem tem a marca da besta, que é o anticristo. Apocalipse 13, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Só vai poder comprar, vender, negociar aquele que tiver a marca da besta. O anticristo, que é a besta, esse grande governante mundial, ele vai dominar no poder político, no poder econômico, e ainda no poder econômico, em Daniel capítulo 11, versículo 36 diz, e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, com letra minúscula, e contra o Deus dos deuses, que já é o Deus com letra maiúscula,
ele vai se levantar contra qualquer tipo de Deus ou de adoração, e ele falará coisas espantosas. E Daniel continua dizendo, e será próspero. O anticristo, o maior governante que essa terra já teve, excetuando-se Jesus, ele vai dominar no poder político, os reis, os governantes vão entregar o poder a ele vai governar no poder econômico, vai ter domínio no poder econômico, e também ele vai dominar no poder espiritual satânico. Ele vai exercer domínio no poder espiritual. Para isso, ele vai ter uma pessoa ao lado dele. E essa pessoa a Bíblia chama de falso profeta. O falso profeta será o aliado do anticristo no seu governo. E através desse falso profeta, o anticristo vai dominar também no poder espiritual satânico. Os dois reis, os dois receberão o poder do dragão, isto é, o anticristo, que é a besta, o falso profeta que estará trabalhando junto com ele, aliado a ele. Esses dois, o anticristo e o falso profeta, receberão o poder do dragão. Quem é o dragão? O dragão é o diabo. Eles vão receber o poder do dragão, aí formando a trindade satânica. Porque você sabe que nós adoramos ao único Deus. É o único Deus que se manifesta em três pessoas. Se manifesta na pessoa do Pai, se manifesta na pessoa do Filho e se manifesta na pessoa do Espírito Santo. É o único Deus que se manifesta em três pessoas. No governo do anticristo, haverá uma manifestação da trindade satânica, porque o diabo ele imita tudo que é de Deus, ele é um imitador, e essa trindade satânica será o próprio Satanás, que é chamado aqui de o dragão, o anticristo, que é o filho da perdição, Paulo chama ele de o filho da perdição, e o falso profeta. O dragão, Satanás, ele está ocupando o lugar de Deus, um falso Deus. O anticristo é o filho da perdição, é como se fosse o filho de Deus, só que ele é o filho do diabo, né? O filho da perdição. Estaria representando, vamos dizer, Cristo. Só que um falso Cristo, um falso Messias, você vai entender isso aqui. E o falso profeta faz o papel do Espírito Santo. Só que não tem nada a ver de santo, é o espírito imundo. Então está aqui a trindade satânica. O dragão, que é o diabo, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta que trabalha junto com o anticristo. Em Apocalipse 13, versículo 2, diz o seguinte: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Você está vendo claramente que essa besta, que é o anticristo, está recebendo do dragão o seu poder, o seu trono. O diabo vai dizer assim para o anticristo: governa aí, toma aí o trono, e grande poderio. Vai receber do dragão, que é o diabo. Em Apocalipse 16, 13, você vai ver aqui claramente falar sobre essa trindade satânica. O dragão, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Apocalipse 16, 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vai sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Então está aqui o anticristo dominando nos 3 poderes: no poder político, no poder econômico e no poder espiritual, através do falso profeta, que vai trabalhar aliado a ele, lado a lado com ele, tanto o anticristo, que é chamado de besta aqui na Bíblia, quanto o falso profeta recebe todo o poder vindo do dragão, vindo do diabo. Vamos falar um pouco sobre o falso profeta. Quem é esse falso profeta? Ele será o maior líder espiritual de toda a história.
O anticristo, a besta, vai ser o maior líder político da humanidade. O falso profeta, que trabalha junto com ele, será o maior líder espiritual de toda a história, excetuando-se Jesus, lógico. E esse falso profeta, ele vai fazer o seu trabalho espiritual exercendo o poder maligno, recebido do dragão, isso é, recebido do diabo. Esse falso profeta, ele vai formar a maior igreja mundial da história. Ele vai unir as seitas e igrejas ecumênicas, tudo em torno de uma religião só, e ele será o líder, o falso profeta, o maior líder espiritual de toda a história da humanidade. Eu não sei se ele vai receber o nome de papa, ou de bispo, ou de pastor, ou de apóstolo, não sei qual é o título. A Bíblia chama ele de falso profeta, mas certamente ele não será chamado de falso profeta. Esse líder espiritual chamado o falso profeta, ele aparecerá com 2 chifres. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 13, 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. Observa que Apocalipse 13, versículo 1 fala uma besta que subiu do mar. É o anticristo, o maior governante político de todas as épocas, que vai surgir do meio da multidão. Agora aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, João diz assim: vi subir da terra, não subiu do mar, subiu da terra, outra besta. Ele está chamando esse falso profeta de outra besta. E tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. Subiu da terra, subiu das profundezas do abismo, subiu do inferno, esse falso profeta. E ele vem com 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, mas a sua boca fala como dragão. 2 chifres significa 2 poderes, e eu já te falei que chifre simboliza poder. Esses 2 chifres falam de 2 poderes. O primeiro poder é o poder político, que vai ser exercido através da besta, do anticristo. E o outro chifre representa ele próprio, que vai exercer o poder espiritual. Por que esse chifre se parece com um cordeiro? 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, porque esse falso profeta virá parecendo um cordeiro. Essa será a aparência dele, porque os chifres estão do lado de fora, estão à vista. A aparência de um cordeiro é uma aparência mansa, branda. O anticristo, esse falso profeta, ele virá com uma aparência de cordeiro, uma aparência de manso, de brando, de santo. Mas interiormente ele será um dragão destruidor, porque os 2 chifres são semelhantes ao de cordeiro, mas a sua boca falará como de um dragão. Então, por dentro ele é um dragão, por fora ele é o cordeiro, por dentro ele é um dragão, e o diabo é especialista em enganar. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus fala sobre os falsos profetas, dizendo que exteriormente eles são como ovelhas, mas interiormente eles são como lobos devoradores. E aqui está o falso profeta, com aparência de santidade, de paz, de tranquilidade, de mansidão, mas ele falará como dragão. Este falso profeta, ele vai fazer milagres extraordinários aqui nessa terra. No versículo 13, a Bíblia ainda diz, no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 13, diz que ele vai fazer até descer fogo do céu, e ele vai levar o povo a adorar a besta, adorar o anticristo. Ele vai influenciar através dos seus milagres para que o povo adore a besta, o anticristo, cuja chaga mortal foi curada de uma forma espetacular. Esse anticristo, que é a besta, ele terá uma chaga mortal, e ele será curado daquela chaga,
e toda a terra vai se maravilhar e adorar a besta. E esse falso profeta, ele vai levar todo o povo a adorar a besta. Ele vai fazer milagres extraordinários, até fogo ele vai fazer descer do céu. O falso profeta que faz os milagres, não é o anticristo. Ele faz os milagres, ele trabalha no campo espiritual, o anticristo no campo político, e esse falso profeta, ele faz com que as pessoas adorem o anticristo. No versículo 14, a Bíblia diz que ele vai mandar os habitantes da terra fazerem uma imagem do anticristo. Certamente será uma imagem gigantesca para adorá-lo. Esse falso profeta vai mandar que se confeccione uma imagem da besta, do anticristo, para que todos os moradores da terra adorem essa imagem. No versículo 15, a Bíblia fala que ele vai dar poder para essa imagem, vai dar espírito para ela. Você nunca viu uma imagem ter espírito, mas essa imagem aí, ela vai ter um espírito e essa imagem vai falar. Você já imaginou isso? Essa imagem vai ser adorada em toda a terra, vai ser adorada. É a imagem do anticristo, da besta, vai ser adorada em toda a terra. E essa imagem vai ter espírito. Lógico que é o espírito maligno, o espírito do inimigo, de Satanás. E essa imagem vai falar. E vai ser dada uma ordem para que todos os moradores da terra, quem não adorar essa imagem, vai morrer, vai ser assassinado. É por isso que a gente vê que na grande tribulação, aqueles que quiserem ser contra o anticristo e o seu governo, não quiser adorá-lo, não quiser fazer a vontade desse falso profeta, se ele quiser ficar do lado de Cristo na grande tribulação, ele vai ser degolado, vai ser cortada a sua cabeça. E a Bíblia vai falar sobre os mártires da grande tribulação, debaixo do altar, clamando a Deus e falando: Deus, até quando tu não vingarás o nosso sangue que foi derramado na terra? E foi-lhes dado vestes brancas, e foi dito para eles aguardarem mais um pouco até que se completasse o número daqueles que iriam morrer por amor a Cristo na grande tribulação. Logicamente que a igreja vai subir antes do anticristo governar, e será o nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre arrebatamento. O anticristo, ele já está no mundo? Eu faço uma pergunta para você. O anticristo, ele já está no mundo? E as pessoas sempre têm essa curiosidade, e as pessoas associam alguns governantes pelas suas características, dizendo: será ele o anticristo? A gente não pode dizer se o anticristo já está no mundo. A gente sabe que na hora que Jesus vier, a qualquer momento ele pode vir, os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que dormem no Senhor, e nós que estamos servindo a Deus, que temos a marca do Cordeiro, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Imediatamente ao rapto da igreja, inicia-se a grande tribulação, o governo do anticristo. Então o anticristo, ele não governa enquanto a igreja estiver aqui. Então não sabemos se o anticristo já está na terra. O anticristo, quando a igreja sobe, ele já começa o seu governo de 7 anos. Não sabemos se o anticristo já está, mas o apóstolo João diz para nós que o espírito do anticristo já está nessa terra, e ele também diz que muitos se fizeram anticristos. João está falando sobre pessoas que estão nessa terra trabalhando para o governo do anticristo. Já estão preparando a terra para o anticristo governar. E ele fala que são os anticristos. São aqueles que estão trabalhando para preparar a terra para receber o anticristo. Então vamos lá. O apóstolo João diz, em 1 João capítulo 4, versículo 3: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo. Está aqui o apóstolo João falando sobre o espírito do anticristo, e ele prossegue dizendo: do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo, confirmado pelo apóstolo João há muitos anos.
Agora, 1 João, capítulo 1, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, João está afirmando para nós que o espírito do anticristo já está aqui nessa terra. E João está dizendo que porque está chegando a hora do Senhor retornar, ele está dizendo que muitos já se fizeram anticristo. Quem são essas pessoas que se fizeram anticristos? São pessoas que estão trabalhando para o anticristo. Essas pessoas estão influenciadas pelo espírito do anticristo, e eles estão na política, eles estão na educação, eles estão em todos os meios, preparando a terra para o recebimento desse governante infernal que é o anticristo. Vamos ver qual é a descrição que Paulo faz acerca do anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo está falando aqui sobre o anticristo. Ele está chamando o anticristo de o homem do pecado e o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E ele vai falar qual é o propósito desse filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo está chamando aqui o anticristo de o homem do pecado e o filho da perdição. Esse anticristo, ele se opõe aos princípios cristãos de moralidade, família e igreja. E ele se opõe a qualquer tipo de adoração a Deus. O anticristo, ele é contra Cristo, ele é contra Deus. Ele se opõe aos princípios cristãos de moralidade, de família, de igreja. Por que ele se opõe? Porque ele quer ser Deus. Ele quer a adoração somente para ele. O Espírito Santo, por intermédio da igreja, está impedindo que o anticristo consiga avançar. Está uma batalha na terra. Os anticristos são as pessoas que estão trabalhando para Satanás, através do espírito do anticristo, e a igreja. O Espírito Santo na vida da igreja está detendo essa expansão. Há uma guerra na terra. No versículo 6 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo diz o seguinte: e agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu tempo seja manifestado. Ainda existe uma barreira, ainda existe uma resistência para que o anticristo governe. É porque a igreja ainda está aqui. Quando a igreja for tirada da terra, o pecado não conhecerá limites. Essa terra vai apodrecer de tanto pecado. O apóstolo Paulo também vai dizer que o mistério da injustiça já opera. Olha, João diz que o espírito do anticristo já está na terra, que muitos já se fizeram anticristo, estão trabalhando para o diabo, preparando a terra para receber esse anticristo. E agora Paulo vai dizer que o mistério da justiça já opera, no versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste. Paulo vai falar novamente sobre essa barreira para que a terra seja governada pelo anticristo, para que a terra venha conseguir colocar as ideologias dele completamente. Ainda há um que resiste, até que do meio seja tirado. Quando a igreja subir, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes,
como a promessa de Jesus para a igreja sobe com o Espírito Santo, e agora a terra vai conhecer o pecado de uma forma terrível, porque a igreja vai ser tirada da terra, e a igreja é que está combatendo, a igreja está aqui na terra como resistência a esses anticristos, essas pessoas que estão trabalhando para Satanás, investidas pelo espírito do anticristo, e a igreja está combatendo. Paulo diz em 1 Timóteo 3,15 que a igreja de Jesus é a igreja do Deus vivo, é a coluna e a firmeza da verdade. A igreja tem a verdade, a igreja tem a palavra de Deus para combater essas ideologias satânicas do anticristo. Aí nós vamos falar sobre o mistério da injustiça. Esse mistério da injustiça que Paulo diz que já opera. O mistério da injustiça, podemos dizer que é o plano de governo do anticristo. São as ideologias dele. São essas ideologias satânicas. É o mistério da injustiça. Esse mistério da injustiça falado por Paulo engana os ímpios e desvia os crentes. E Paulo está falando aqui para os crentes de Tessalônica. Muitos já estavam pensando que Jesus viria naqueles dias, deixaram de trabalhar, não faziam planos para o futuro. E Paulo vai dizer, não será assim a vinda do Senhor, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Paulo vai falar sobre apostasia. Apostasia é o desvio, é a igreja desviada. Apostasia só pode ser para a igreja, aquele que estava no caminho e está se desviando do caminho. E esse mistério da injustiça, ideologias satânicas, que é o plano de governo do anticristo, engana os ímpios e desvia os crentes numa apostasia. Ele trabalha num movimento contra o verdadeiro evangelho e as leis divinas. Esse mistério da injustiça é a doutrinação do diabo na terra. Você pode observar que nessa doutrinação está o propósito deles com o fim da família e o fim da igreja. E eu te pergunto, quais são as únicas duas instituições que Deus criou na terra? As únicas duas instituições, a igreja e a família. E o diabo, através do mistério da injustiça, através de ideologia de gênero, através dessa luta deles para acabar com a família, hoje dizendo que qualquer coisa é família, um homem se une a outro homem e mais um cachorro e ali está uma família, uma mulher se une a dois homens e ali tem um cachorro, um periquito e um gato, ali se formou uma família. Eles trabalham para desconstruir a família verdadeira, a família que Deus criou. Então aí está o mistério da injustiça, trabalhando para o fim da família e o fim da igreja. Esse mistério da injustiça que já opera, procura liberar as restrições morais e deleitar-se no pecado. É o liberalismo em que tudo é normal, que não se deve proibir nada. Esse mistério da injustiça, ele faz apologia ao humanismo, ao materialismo e ao sensualismo. O mistério da injustiça faz apologia ao humanismo, materialismo e sensualismo. Humanismo endeusa o homem, coloca o homem no lugar de Deus. Materialismo, o amor ao dinheiro, que a Bíblia fala que é a raiz de todo mal, o amor ao dinheiro. O materialismo é que você vale pelo que você tem, não pelo que você é. E o sensualismo, a imoralidade e a depravação total da raça humana. E quando Paulo fala sobre dois sinais, apostasia e manifestação do anticristo, e ele fala que o mistério da injustiça já opera,
que é a doutrinação diabólica na terra, nós vemos que dentro da igreja tem entrado essas ideologias do inimigo dentro da igreja. Por isso a apostasia é a igreja desviada. Quando a igreja ela coloca o homem no lugar de Deus, é o humanismo, endeusamento do homem, são cultos antropocêntricos, é o homem no centro, não são cultos cristocêntricos, que deveria ser Cristo no centro, são louvores antropocêntricos, é o homem no centro, é o humanismo, não Deus no centro. São pregações para massagear somente o ego do homem. Não é aquilo que Deus quer falar, é aquilo que o homem está querendo ouvir. Dentro das igrejas, o humanismo. O mistério da injustiça faz apologia ao humanismo, endeusa o homem. É o evangelho que o homem está no controle. Eu determino, eu declaro, eu profetizo, eu não aceito. Você entendeu? Quem está na frente é o homem. Parece que é o homem que manda em Deus. Humanismo. O materialismo. A igreja desviada. É isso que Paulo está falando sobre a apostasia. Esse mistério da injustiça. A igreja desviada valoriza mais o ouro da terra do que o ouro do céu. Não é por coincidência que nas 7 igrejas da Ásia, relatada lá no Apocalipse, Laodiceia seja a 7ª. Não é por coincidência. Laodiceia batia no peito e dizia: sou rico e não tenho falta de nada. E Deus usou a João para mandar uma carta para aquela igreja dizendo: vocês estão completamente enganados, vocês são pobres, miseráveis, cegos e nu. Vocês estão pensando que são ricos, vocês estão valorizando o ouro da terra ao invés de valorizar o ouro do céu. Vocês já estão cegos espiritualmente, vocês estão em miséria espiritual, porque a riqueza de uma igreja não está na sua conta bancária, nem quantos empresários existem dentro dela. A riqueza de uma igreja está quando a glória de Deus está dentro dela, quando o Espírito Santo habita dentro dela, quando Jesus se sente bem nos seus cultos e ele pode entrar. Na igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O materialismo, um evangelho pensando somente no financeiro, ou pensando principalmente no financeiro. O evangelho aonde você não vai buscar o poder do Espírito Santo na sua vida, onde você não vai buscar ser, você vai buscar ter, a valorização do ter e não do ser. Quando a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter o nosso caráter aperfeiçoado, que nós precisamos manifestar na nossa vida o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, mas o materialismo entrou de uma certa maneira, que nós estamos valorizando mais o ouro da terra do que o ouro do céu. E Jesus fala para a igreja de Laodiceia, dizendo para essa igreja: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Jesus quer negociar com Laodiceia. Jesus está apresentando ouro para Laodiceia, mas não é esse ouro da serra pelada aí não é esse ouro que você faz aliança e cordão. Jesus está falando sobre riquezas espirituais, dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo na igreja. Você pode observar que o mistério da injustiça, apologia ao materialismo, apologia ao humanismo e apologia ao sensualismo tem entrado dentro da própria igreja, e por isso que Paulo está dizendo sobre a apostasia. Humanismo endeusa o homem, materialismo coloca o dinheiro em primeiro plano, as coisas materiais, e o sensualismo, que é a imoralidade e depravação, uma vaidade exagerada, uma preocupação muito grande com o externo em detrimento do interno. O que adianta a gente estar lindo por fora, ou linda por fora e feia por dentro?
É por isso que Pedro diz em sua carta que o enfeite da mulher não seja o uso de joias ou frisado do cabelo, mas no interior, quieto, sossegado. O que Pedro está dizendo? Que uma preocupação excessiva com o lado de fora, em detrimento do lado de dentro, está errado. Ele não está dizendo que a gente tem que viver de forma relaxada. Você, serva de Deus, você, servo de Deus, você tem que andar bem, de boa aparência, mas o que adianta estar lindo por fora e feio por dentro? O que adianta passar 5 horas num salão de beleza, 3 horas numa academia para malhar e ficar lindo por fora e ficar feio por dentro porque não tem 15 minutos para orar, porque não tem meia hora para ler a palavra de Deus? Apologia ao sensualismo, é a valorização exagerada ao corpo e não à alma, e o corpo vai para o pó. Esse é o mistério da injustiça que já opera. Então entendemos, se o anticristo já está nessa terra, não sabemos, mas sabemos que o mistério da injustiça já opera, o espírito do anticristo já está aqui, e muitos já se fizeram anticristo, já estão trabalhando para preparar a terra. Quando Jesus veio, antes dele vir, João Batista veio preparando o caminho para a chegada do rei Jesus. Quando o rei ia visitar um determinado local, uma cidade, antes iam os seus batedores, os seus precursores preparar para a chegada do rei. E os que se fizeram anticristo já estão trabalhando na terra, preparando a terra para a chegada desse anticristo. Esse anticristo será o falso Messias e ele governará por 7 anos. O anticristo será o falso Messias com a falsificação do milênio, proclamando uma falsa paz. Apocalipse 6, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Esse versículo está falando no anticristo. Ele vem no cavalo branco e ele tem um arco na sua mão. E foi-lhe dado uma coroa, ele saiu vitorioso para vencer, ele vai reinar. Vitorioso para vencer, ele vai conseguir os seus objetivos. Ele vai conseguir governar com a permissão de Deus. Ele vai trazer uma falsa paz, por isso que ele vem um cavaleiro no cavalo branco. Ele vai trazer uma falsa paz. Essa falsa paz vai durar 3 anos e meio. Depois ele vai colocar as unhas de fora. E todos vão ver que ele é realmente o próprio diabo incorporado no homem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, fala isso. Fala que quando pensarem que a paz, aí virá repentina destruição. O anticristo vai revelar o seu caráter maligno e Deus vai derramar o seu juízo sobre a terra, com os selos, trombetas e taças. Apocalipse capítulo 6 ao 18, o juízo de Deus vai descer na terra. Esse anticristo, que é o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, que é o falso Messias, com o falso milênio, porque ele vai governar 7 anos, e com a falsa paz, porque ele não tem paz para dar. Jesus, que é o verdadeiro Messias, ele é o príncipe da paz, ele tem paz para dar, mas o diabo é enganador. Esse anticristo, que virá num cavalo branco, ele virá acompanhado de uma comitiva, do cavalo amarelo, do cavalo preto e do cavalo vermelho. Um cavaleiro no cavalo vermelho, um cavaleiro no cavalo preto, outro cavaleiro no cavalo amarelo. Seguido, a vinda do anticristo virá essa comitiva. O cavaleiro do cavalo vermelho recebeu poder para tirar a paz da terra. Recebeu uma grande espada, vai haver guerra, matança. O cavaleiro do cavalo preto, ele vem com a balança na mão, fala sobre fome, a fome é negra. Vai haver escassez de alimento básico para a sobrevivência e a fome vai se alastrar. Por isso a Bíblia vai usar esse termo,
uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E o cavaleiro do cavalo amarelo, o seu nome Morte, ele vai matar a quarta parte da terra, quarta parte dos moradores da terra, com espada, com fome, com peste, com feras da terra. Essa é a comitiva do anticristo. O anticristo vai ser vencido pelo próprio Cristo, porque no final do reinado dele, no final da grande tribulação, no final dos 7 anos, o povo de Israel vai estar em amargura. As nações, junto com o anticristo, se levantarão contra Israel. Israel, que rejeitou o Messias verdadeiro, vai receber o falso Messias, pensando ser ele o Messias verdadeiro. Ele vai se assentar lá no templo, querendo ser Deus. Porém, quando ele colocar as suas unhas de fora, mostrar o seu caráter maligno, quando ele decidir que todos têm que adorá-lo, então o povo judeu vai ver que ele não é o Messias verdadeiro, ele é um impostor. E aí eles vão quebrar sua aliança com esse falso Messias, e esse anticristo vai se levantar junto com as nações para pelejar contra Israel na guerra do Armagedon. E no final da grande tribulação, Israel irá clamar a Deus, reconhecendo que aquele que foi crucificado realmente era o Cristo verdadeiro. Então Jesus virá dos céus para aniquilar o anticristo, para vencer este falso Cristo. 2 Tessalonicenses 2,8: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. O anticristo vai ser vencido pelo próprio Cristo. Cristo descerá lá no Monte das Oliveiras e ele vai vencer o anticristo. Ele vai vencer o anticristo com o sopro da sua boca. Ele vai derrotar o anticristo. E ali vai se dar uma guerra. A igreja que foi arrebatada há 7 anos atrás voltará com Cristo para pelejar contra os inimigos de Israel. E Jesus virá para libertar Israel. E ele vai vencer o anticristo. O falso Messias, que governará essa terra por 7 anos, é o anticristo. Agora vamos falar sobre o verdadeiro Messias, que governará após o anticristo essa terra por 1000 anos. O verdadeiro Messias, que é Jesus de Nazaré, que vai ser o último governante dessa terra. Apocalipse 19:11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora esse cavaleiro do cavalo branco, ele não vem com a falsa paz, ele vem com a paz verdadeira. Ele é o Cristo, este é o verdadeiro. E você vai entender aqui claramente que a Bíblia está falando sobre o Cristo que vem no cavalo branco, de Apocalipse 19. Olha o versículo 12, na parte A: e os seus olhos eram como chamas de fogo. Olha o versículo 13: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome do qual se chama é a palavra de Deus. Ele é o verbo vivo. Olha o versículo 16: e no seu manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o versículo 14: e seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Este cavaleiro do cavalo branco, e Apocalipse 19, é o Cristo que virá para desbancar o anticristo na terra. Ele virá com os exércitos celestiais. Não é o exército no singular, é os exércitos. Serão os anjos de Deus e os santos, e a igreja que já estará lá reinando com ele já há 7 anos. A igreja descerá com Cristo no Monte das Oliveiras para pelejar contra o anticristo e os inimigos de Israel. Jesus virá para libertar Israel. Quando Jesus veio a primeira vez nessa terra, ele veio como cordeiro.
e ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Agora, quando Jesus vier no Monte das Oliveiras, ele virá num cavalo branco. Quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho. Agora ele virá num cavalo branco com os exércitos celestiais. E esses exércitos vestidos com linho fino, que simboliza a verdade. E agora, para a gente encerrar aqui essa live, nós vamos mostrar aqui o final da trindade satânica. Como terminará o anticristo, o falso profeta e o dragão? Aonde é que eles vão estar? Para onde que eles vão? Quando Jesus ele venceu o anticristo, ele estabelece o milênio. São 1000 anos de paz aqui na terra, ao qual ele fará um governo de justiça e paz. Vamos ver o fim da trindade satânica, o fim do falso profeta, o fim da besta, que é o anticristo, e o fim do dragão. Eles não serão aniquilados, eles não deixarão de existir, mas eles vão para o castigo eterno, por toda a eternidade. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa. Quando Jesus desce para pelejar, para vencer o anticristo, a besta, a Bíblia diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Os dois foram presos, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois, a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta, esses dois foram lançados vivos. Eles vão ficar queimando lá eternamente no lago de fogo. No final da grande tribulação, a besta, o anticristo é vencido, o falso profeta é vencido, os dois são presos e lançados dentro do lago de fogo, aonde o fogo arde com enxofre, e agora estão lá dentro do lago de fogo. Jesus vai estabelecer 1000 anos de paz. E o dragão, onde que ele está? A Bíblia fala que Jesus vai prender ele vai ficar amarrado por 1000 anos, vai ficar preso, não está no lago de fogo ainda. Lá no lago de fogo está o falso profeta e a besta, esperando a chegada do dragão. Só depois dos 1000 anos é que Deus vai desamarrar lá o diabo onde ele está preso. Ele vai levar ainda alguns no final do milênio que quer fazer a vontade dele. Sempre tem alguém que quer fazer a vontade. No final do reinado dele ainda vai ter gente que não está satisfeito. Aí vai soltar o diabo para levar mais alguns que são os dele. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta. Está vendo? Ele vai ser lançado no lago de fogo, aonde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Final deles, lago de fogo. E Jesus governando para todos sempre. O anticristo é o falso Messias. Ele governará essa terra por 7 anos. É o falso Messias com a falsa paz, com o falso milênio. O reinado dele vai ser curto. Ele vai ser vencido pelo verdadeiro Messias. E Jesus vai estabelecer 1000 anos de justiça e paz nessa terra, onde ele vai governar essa terra por 1000 anos. Jesus será o último governante dessa terra. E tudo vai ser consumado. Tudo vai ser consumado do mesmo jeito que ele planejou. E nós, que somos salvos, vamos estar para sempre com Cristo. Estamos sendo governados pelo Messias. Estamos sendo governados pelo Cristo. E não vamos ser governados pelo anticristo. Nós vamos ser arrebatados antes de começar a grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, começa a grande tribulação. O pau vai estar quebrando aqui embaixo e a gente vai estar lá em cima adorando e glorificando o nome do Senhor. Um abraço para todos aí, a paz do Senhor Jesus Cristo.